Boa noite. Dia número 128 do nosso projeto de minimalismo digital. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre rotina, um pouquinho do porquê que as pessoas elas fracassam nessa mudança de rotina e como que eu estou trabalhando para vencer essa barreira de começar alguma coisa, nesse caso uma transformação, uma mudança de rotina, e não permitir que certas dificuldades elas me façam recuar e retornar para a minha antiga rotina. Então, o que acontece? Eu vou falar um pouco do que eu vivo, um pouco do que eu entendi. Em certo momento, a gente já tem o saber, o conhecimento. A gente já tem a teoria. A gente já projetou um sistema, né? A gente já fez um plano e aparentemente tudo está resolvido, tudo está no seu lugar. Até o momento de colocar as coisas em prática. E a gente começa, movido pela motivação, né? pelas pequenas vitórias. E a gente consegue mudar essa rotina. Ok? Mudando essa rotina, a gente cria espaço livre na nossa agenda, né? E a gente vai trabalhando, né? Você vai trabalhando, vai focando, vai transformando hábitos ruins em hábitos bons, e as coisas começam, né, a dar certo. Você vê que a rotina está funcionando. E só que chega um momento que as dificuldades vêm, e aí você coloca o seu processo à prova, né? Você tem imprevistos, você tem dificuldades, você lida com alguns obstáculos, com alguns estados de humor que te desanimam, que te irritam, né? O seu cérebro está acomodando toda essa mudança, né? Ele está mudando de padrão, você está tendo outra visão de mundo, um outro ponto de vista, e o seu cérebro está tentando digerir tudo isso. Beleza, mas aí o que acontece? Muitas das vezes a gente começa bem, e aí aquela motivação vai perdendo impulso, e aí as coisas que antes eram novidade e que o cérebro aceitava bem, chega um certo momento que ele não para ele já não é mais novidade, para ele já virou algo difícil, algo rotineiro, algo monótono e algo sem graça. E aí o seu cérebro vai te mostrar as coisas que você está deixando para trás, e que quando você tinha essas coisas, você e o seu cérebro estavam de bem. E agora, vamos dizer assim, que o seu cérebro ele está de birra. E ele quer que você volte às velhas práticas, porque aquele era o padrão que para o cérebro estava confortável, era a maneira que estava funcionando. E aí que vai o primeiro alerta, né? Que a mudança ela perde um pouco de força, a motivação acaba, e aí a sua disciplina é testada. E aí vem o que? Vem aquele monte de coisas ao redor, dificuldades, rotina difícil, imprevisto, mudanças de humor, né? Então, a própria
vontade de fazer as coisas como eram feitas, né? Então, assim, a disciplina é testada. E sem a vigilância e o constante ajuste, né, da rotina, das atividades, da própria mentalidade, vai vir o tédio, vai vir sabe, aquela coisa, aquele sentimento de sem graça, de difícil, e a vontade de voltar para trás vai surgir. O que acontece? O nosso cérebro ele é projetado para economizar energia, então ele vai procurar maneiras de fazer com que você pare de sofrer para ficar de boa novamente. E como o tema aqui é minimalismo digital, e aí o que o cérebro vai preferir? Ele vai preferir uma rotina pautada em atividades com foco, que gastam energia, que mantém o cérebro alerta, que mantém você ligado, que mantém você consciente das coisas, algo que reduza o seu nível de dopamina, que reduz os seus impulsos, movimento na sua mente, né, que te conceda uma mente mais serena, mais concentrada e te deixa com uma postura mais ativa, né? O seu cérebro ele vai tentar fazer você baixar a guarda e passar a ter uma rotina mais passiva, né? Onde você gaste menos energia, onde você seja mais induzido a se esforçar menos mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, a buscar sempre por novas coisas, por novidades, por coisas que gerem emoção sem necessariamente você estar presencialmente ligado a essas coisas. Então, o cérebro ele quer evitar que você se exponha, né? Então, é muito melhor, gasta muito menos energia e poupa mais, né? Sofre menos quem assiste a vida do que quem vive propriamente. Então é o seguinte, uma rotina que te mantenha com o seu corpo ativo, com sua mente consciente, serena, com foco em uma coisa de cada vez, sem a visão de multitarefa, sem as distrações das telas, você vai começar a ter uma visão diferente das coisas. Você vai começar a dar importância a coisas que antes para você passava batido. E é isso que eu tenho tentado fazer. Ter uma rotina simples que funcione para mim, voltada para hábitos analógicos, né, que me mantenham desperto, que me mantenham interessado, que me mantenham consciente, que me mantenham pleno, né, que traga satisfação no meu dia, que gerem paz interna e externa, onde eu possa aproveitar ao máximo as coisas de maneira, né, ativa, presente, consciente, né? Então, assim, o dia para mim funciona de duas maneiras. Eu tenho dois momentos, um momento de descanso, né, e um momento de foco, um momento de presença. As atividades, eu tenho tentado colocar aí um foco exclusivo em cada uma delas e tentar fazer da maneira mais simples e objetiva possível, né? Focando sempre em cada bloco de tempo, em cada processo e intercalando esses momentos de foco exclusivo que gasta energia com momentos de descanso, não de distração, mas de descanso, onde eu possa ter
mais momentos com a minha mente, sem ser, sem sofrer sugestão de conteúdos de tela, sem estar exposta a conteúdo infinito, a propagandas, a marketing, a anúncios. Então, assim, sem estar exposta também a vídeos curtos, né, a entretenimento barato, a sugestivos, a manipulativos. Então, assim, descanso mesmo, descansar não só o físico, porque quando você está diante das telas, o seu corpo está ali, mas a sua mente está em outro lugar. E isso não é descanso, isso é distração, isso é como tomar um analgésico, né? Então é como anestesiar sua mente está anestesiada e o seu corpo está ali, mas completamente dormente, né? Então assim, você está sendo controlado, manipulado, você não tem o controle nas suas mãos. Então eu tenho começado e terminado os meus dias com atividades reflexivas, né? Onde eu foco no silêncio, em orações, foco ali no meu bastidor, fazendo autoexames, conectando com a minha presença, né, com a presença divina. E começar e terminar o dia com coisas que te elevem, que te façam sentir bem, onde você tenha contato com o seu íntimo, com o seu interior, propicia a você ter um intervalo, né? Um intervalo assim, entre esses dois momentos, que é o meio do seu dia, muito melhor, muito mais sereno, muito mais onde a sua mente ela consegue realizar as coisas, começar e terminar, onde você tem consciência, né, das suas atividades, dos seus processos, onde você tem um maior domínio sobre as suas emoções, onde você governa o seu dia e governa a si mesmo, né? Então, nesse meio tempo, nesse intervalo, que é o dia, né? Põe a mão na massa, né? Faça as coisas com foco, com presença, com intenção, né? E procurando fazer cada coisa da melhor maneira possível e sem distração. E é isso. Começo do dia, foca aí no seu subconsciente, no seu bastidor, suas orações, seu momento com Deus. No meio do dia, faça as tarefas com inteligência, com foco, com sabedoria, com calma, né? Intercalando momentos de ação, momentos de descanso, e termina o dia, né? Tendo mais um momento ali íntimo, buscando colocar sua mente no lugar, desacelerar, né? Fazer com que esse momento seja um momento de reflexão, de gratidão, e já preparando a mente para o descanso, já ali diminuindo o seu ritmo e podendo ter uma noite boa de sono para acordar no próximo dia e começar tudo de novo. E esse é o sistema. Fazer isso no dia e fazer com que os próximos dias sejam similares a esse. Né? Então, assim, criar essa base dia após dia, não abrindo mão de viver com intenção e de maneira presente. Então, é isso o que eu tenho para expor no dia de hoje. Então, assim, eu tenho mantido esse sistema, essa base, e tem funcionado muito bem. Principalmente os momentos de atividade têm sido cada vez mais produtivos, né? E eu tenho tido cada vez mais anseio por
distração através de telas. Então, assim, quando a gente foca na atividade em si e reduz, né, de maneira considerável o tempo de tela, o tempo de exposição a conteúdos nocivos que te manipulam, né, que te moldam, né, que moldam o seu pensamento, moldam o seu comportamento. Isso revigora a sua mente, revigora a sua criatividade, renova a sua criatividade, dá aí um novo nível de energia ao seu corpo, e você se sente mais disposto, mais confiante, e você começa a ter o domínio das suas emoções, você começa a ter uma gestão melhor do seu tempo e vive melhor, que é que é o fim de tudo isso, né? Que é o quê? Poder ter uma rotina saudável para ter uma vida satisfatória. Então, tudo deságua nisso, né? Em ter uma rotina satisfatória, em poder viver com saúde e com o sentimento, né, a sensação, a percepção de que tudo que você faz tem, não vou dizer lógica, mas tem propósito. É feito de maneira intencional e você cresce como pessoa, você sente mais paz e você influencia o ambiente que você está inserido. Então, o seu nível de consciência, a sua paz, a sua presença vai influenciar também as pessoas que estão ao seu redor. E de alguma maneira você também vai melhorar esses relacionamentos e vai começar a ter um pouco mais de atenção, né? E de valorizar mais esses relacionamentos, olho no olho. Então a sua vida vai melhorar, o seu trabalho e as suas atividades vão ficar melhor, porque você vai dedicar mais tempo e mais presença a essas coisas e vai dedicar e vai se importar mais com as pessoas que estão ao seu redor, porque a partir daí você vai se preocupar em fortalecer esses laços e em melhorar o ambiente que você está inserido. Então é isso. Então, viver com intenção, criar uma rotina saudável, vencedora, consciente, vai melhorar todos os pontos da sua vida. Vai te fazer crescer, vai melhorar tudo. Então é isso. É só praticar, colocar em prática. Ter só a teoria, abandonar os vícios anteriores não vai funcionar, porque de alguma maneira você vai ou voltar para os velhos hábitos ou vai construir novos vícios que vão te colocar na mesma situação ou até pior. Então, por hoje chega. Direito número 128, concluído com sucesso. Até amanhã, com a permissão de Deus.